E assim, tem algum cuidado específico que os caras que têm carro elétrico devia tomar e, em geral, eles não sabiam que eles tinham que tomar? Se é um carro totalmente elétrico, ele, em geral, a bateria dele é muito protegida, assim, em termos de descarga, carga, assim, tu não... até aquela questão, não pode carregar 100%. O próprio Elon Musk uma vez fez uma publicação dizendo que isso não é verdade, sabe? Porque, na verdade, tu pode carregar. Então, na prática, num carro 100% elétrico não tem muito. Os híbridos, tem alguns carros que tu precisa... se tu não usar a bateria, eles parecem que descarregam. Até as Ferraris, as 296, você está tendo bastante... pepino. Tem alguns carros mais modernos que parece que tu tem que manter carregando a bateria. Então tu não pode deixar descarregar ou tu tem que usar. Eu não tenho certeza. Tá. Mas eu acho que os híbridos talvez tenham a possibilidade de não usar a bateria e descarregar. E aí quando a bateria descarrega totalmente, ela pode ela pode danificar alguma coisa assim. Entendi. Mas é basicamente isso. O meu ele é desses que tu não liga na tomada, sabe qual é? Então ele já automaticamente usa ela, né? Ele nunca, inclusive, Tá, pera. Então tem um híbrido. É. Ah, não, o Fusion. O Fusion. Achei que tava falando do carro elétrico. Não, o carro elétrico dela lá, tem que ligar na tomada, igualzinho o celular, inclusive. O Fusion, inclusive, a bateria dele, pelo menos no painel, ele nunca fica zerada, sabe? Se eu tiver usando demais e tal, ele já liga o motor, a combustão e resolve o problema de outra forma. Mas é isso, é que no teu caso, assim, mas tu tem que usar. No caso de um híbrido é isso. E aí, por que às vezes, tipo, vai dar BO numa Ferrari? Porque o cara não vai usar no dia a dia um Ferrari. Entendeu? É verdade. Então, no teu Fusion, é bom que tu faça essa gestão de bateria e consuma, baixa e carrega de novo, sabe? Depende muito da tecnologia da bateria. Para as mais antigas ali, níquel, cádmio, íon de lítio e tal, cada química de bateria tem, assim, um cuidado diferente. Hoje a gente tem BioID com as Blade... Tem, cara, N tecnologias. A gente tá tendo agora as de sal ali, né? Cada semana tem uma notícia nova e é difícil até saber. Bom isso, no fim das contas. Tem baterias, tem novas tecnologias. Porque hoje dá para você fazer grandes baterias que dão bons alcances, assim, para os carros. Só que baterias maiores levam mais tempo para carregar. Então, talvez hoje, se a gente pudesse falar onde eles devem estar gastando muito dinheiro, é para conseguir carregar mais rápido, porque daí realmente vai melhorar, principalmente para a galera que não tem uma infra, tipo de ter painéis solares e fazer sentido o custo e tal, que para muita gente não é a maioria. Hoje tem energia solar em casa, tem o wallbox, né, as baterias na casa mesmo, tipo lá tem como é que chama aquela bateria da Tesla? É um power bank mesmo. Assim, tipo um power bank da casa. Powerwall. Tá. E a parede é cheia de baterias ali para armazenar, então isso aí faz muito sentido. Mas só um detalhe, o condomínio nos Estados Unidos não é muito diferente daqui. Eu contratei a Tesla para botar um sistema de telhado solar e baterias na minha casa, o meu condomínio não permitiu. É mesmo? Tá merda, cara. Mas lá tu tem, tipo, estação da Tesla para abastecer rapidão, assim, tipo, meia hora, 40 minutos. Eu já tive uma experiência, uma vez que, assim, eu fui sair de Miami... Não, foi de Orlando para ir para uma outra cidadezinha lá. A gente tava eu, o Jean e o Fênix, que ele tinha alugado um Tesla, e a gente teve a experiência de parar lá no posto lá, bota para carregar rapidinho enquanto a gente come uma parada, quando volta já era, tá pronto. Exato. Mas estamos falando aqui de bateria e tudo mais. No motor não esquenta a cabeça. Com assim, o motor de um carro elétrico. Muito pouco, porque se for pensar, esses de alta qualidade, eles têm um motor elétrico, ele tem tipo 20 peças, 20 componentes. Ele é relativamente simples, se for pensar. E ele não tem praticamente nada de desgaste, porque é rolamento, porque não tem nem praticamente lubrificação, ele tem mais refrigeração. Então, hoje, por exemplo, já a Tesla tendo 12, 14 anos assim com carros aí, tem carros com 500 mil de quilômetros assim, que nunca trocou motor, não trocou bateria. Apesar de que comigo aconteceu um fato do meu primeiro Tesla, que eu tinha ali 2, 3 anos. Um dia eu recebi uma mensagem na tela dele assim, verifique, ou vá na concessionária, basicamente assim, nem dizia. Mas o carro andava normal, não tinha perda de performance, não tinha nada. Aí, casualmente, meu para-brisa estava trincado, eu disse, vou resolver os dois juntos já, né? O para-brisa era o mesmo preço fazendo na concessionária, não, eu disse, vou trocar os dois. Larguei lá às 8h30 da manhã, me emprestaram um carro para eu ir para trabalhar, aí era umas 11 da manhã, me ligaram, tá pronto já o seu carro, tá bom. Aí cheguei lá, tinha umas
60 folhas para eu assinar, assim. Aí comecei a ver as folhas assim, sabe o que vocês fizeram? Não, trocou o para-brisa e trocou todo o powertrain, todo o motor. Eu disse, mas como trocou todo o motor? Aí eu perguntei pro cara e o cara disse, olha, é raro, mas às vezes acontece. Não sabe se tem a ver com o uso ou não, mas aconteceu, mas tô brincando assim. Aí substituíram o motor, mas assim, trocaram todo o motor na garantia em 2 horas. Entendi. Se ele chupetou uma fuel técnica, tentou meter umas 2 baterias em paralelo ali. Que tipo de doideira dá pra fazer num carro elétrico? Não dá pra mexer muito, dá? Tudo. Alterar assim, não muito desses modernos. Anderson. O que tu vai fazer no Tesla? Tesla? É. Vamos lá. Hoje já eles incorporaram grande parte das funções, mas, por exemplo, no Model 3, dava pra você, por exemplo, que ele tem motor na frente e atrás. Dava pra você desligar o motor da frente e fazer drift só com o modo traseiro. Tá. Sim, Isso é algumas das coisas. Carinha desse sorrisinho dele, olha lá. Que isso aí teve uma época, por exemplo, que a Tesla... Isso foi muito legal. Escapou, eles tiveram uma bela ideia de liberar esse modo drift, assim. Eu tenho um vídeo no meu YouTube ali que eu fazendo donuts, assim, com Tesla de 1000 cavalos, assim, que é uma loucura. Mas aí passou uns meses, eles desabilitaram aquilo no software. Entendi. E assim, tinha muita coisa. Cara, a Tesla, na época que eu tive esse carro, era meio comecinho, tinha uma porta atrás do painel que tu conseguia comunicar e mudar tudo do carro. Tipo, hackear a parada. E, tipo, tinha uma galera que fazia, tipo assim, cara... Mas não de performance. De performance daí já é outra parada. Porque daí, por exemplo... É mais customização, né? Mas tu pode, por exemplo, transformar um long range que não é performance num long range performance. Sim, mas aí eles logo pegaram isso também, né? Eles Anderson, mas dá, ué. Não, dá. Tá vendo? Mas... Porque eles vendiam, na verdade, tinha uma época que eles eram o mesmo carro, a mesma bateria, o mesmo motor, e tu pagava lá $10 mil por uma liberação de software. Tu ia comprando uns DLC que os caras do vai videogame descobre, né? Entendi. Aí... Entendi. E, porra, e vamos lá. E, bom, o Mustang é um carro icônico, né, cara? O barulho dele é um barulho icônico. E aí agora tem o Mustang E, não tem? Que é o Mustang elétrico. Esse tipo de coisa, vocês acham maneiro também? Cara, é que assim, minha percepção, nunca nem discuti muito isso. Teve parece que todos os fabricantes grandes que tinham nomes valiosos, guardados assim, entenderam que podiam resgatar esse nome e trazer uma memória afetiva de alguns clientes, trazendo esse nome para um carro moderno. Alguns usaram isso aí um pouco mais sabiamente, outros menos sabiamente. Tá. Mas se for pegar a Maverick, Mustang... Você foi muito gentil. Não, vários carros assim, eles simplesmente tentaram trazer um nome com memória emocional, para melhorar a venda desse veículo, digamos assim. Então eles não têm muitas vezes a origem daquele nome assim, mas eles tentam relembrar. Entendi. Então o que você está dizendo basicamente, com outras palavras, é aquilo ali não é um Mustang. Não. Tá. Não, mas de novo, assim, não é que é um... Não é um mau carro produto, ruim, tudo mais, mas não é um Mas Mustang. podia chamar de outro nome. Entendi. É tipo a Hyundai fazer o Veloster. Tá. Na verdade, eles usaram... E eu acho que... Eu até vou dizer assim... Quando eles começaram a perceber o poder disso, porque... Por exemplo, assim, se tu tem... Vou falar uma bobagem, mas se daqui a 10 anos lançarem um Fusion novo, provavelmente tu vai te tentar comprar pela memória que tu tem do Fusion. Provavelmente. Sem saber como é o carro, mas só por causa da memória do nome. Então, ou seja, o nome é muito importante. É verdade. E daí daqui a pouco é um SUV. Tipo assim, o que fizeram com o Eclipse, a Mitsubishi. Tipo, pô, o Eclipse sempre teve assim, sabe? Não, tipo, e na verdade, se da for primeira ver... geração pra segunda geração, pra terceira, a quarta, que é aquela mais redondinha, que foi a última geração, na minha opinião, de Eclipse. E aí relança o Eclipse agora, depois de anos sem ter o produto. E é um SUV. Mas se for pensar pode assim, ser um ótimo SUV, não é nada contra o SUV. O valor da marca... Não chama de Eclipse. O valor da marca, por exemplo, a marca Mustang, a marca Eclipse, ele tem um valor muito grande. Claro. Então, só que, e aí se for pensar, os fabricantes às vezes eles deixam de usar ele e jogam fora um nome que tem um valor enorme. Então, de certa maneira, eu acho que foi uma retomada de usar nomes valorizados. E, de certa maneira, estrategicamente inteligentes. Entendi. Mas na prática, pro cara que, especialmente pro cara que manja e talvez não tenha esse apego
afetivo aquele nome ali, tu entende que aquilo ali não... Ou até por causa do apego afetivo, tu entende que aquilo ali não é um Mustang. Mas vamos dizer assim, eu acho que eles até foram relativamente coerentes, assim, no sentido de ter uma semelhança, uma lembrança. Por exemplo, pegar um Mustang SUV, ele tem uma origem de traços do Mustang. Não dá pra dizer que não, entendeu? Ele tem, então assim... ou seja, ele resgata muito mais a memória e alguns traços para trazer essa memória, mas vamos dar um exemplo, talvez aquele mesmo cliente de 18 anos que tinha um Mustang, ou que era um sonho de ter um Mustang, agora ele tem 40 e 50 e ele quer um carro de família, então talvez a SUV até é mais adequado pro caso dele, entendeu? O produto faz total sentido, né? Eu só acho que é arriscar. É arriscado, tipo, pode ser que dê certo, pode ser que dê certo. Tipo, no caso do Mach-E, eu nem acho assim que foi um case errado, porque realmente tem mas o único, relembranças a se for isso. pensar assim, pro carro que recebeu o nome, é um benefício. Porque ele vai vender mais por causa daquele nome. O único ruim é que ele queima aquele nome e não pode voltar a ter esse nome provavelmente no produto original, assim, né? Mais similar ao original. Tipo, como é que agora vai voltar um Eclipse ser coupé? 2 portas, baixinho. Não volta depois de ter o Eclipse. Será? Não volta. Nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca, mas provavelmente, tipo, ok, talvez até recupere parte daquele mercado que inicialmente era o que foi voltado, mas eu não vejo hoje. É que eu não sei números, mas imagina que... Vamos usar aqui o Mustang como exemplo de novo, já que eu sou fordista. Né? Fordeiro. Ou fordeiro. Fordeiro, verdade. O cara que gosta do Mustang... Puta, vai... Por exemplo, não tem mais Fusion. Vamos no Fusion. Não tem mais Fusion. Perfeito. Não tem mais Fusion. Aí vamos dizer que aí agora os caras fazem um Fusion SUV. É que não precisa porque meio que já tem, só com outro nome. Não é? Qual que é? O Explorer? Você tem a Bronco. Hoje, eu tô falando que assim, dessa vez que eu fui lá pra Orlando, eu tava com um carro alugado que assim, ele era o Fusion dentro, igualzinho, tudo igualzinho, não sei o quê, mas só que era um SUV enorme, eu não lembro o nome. Enorme. Pode ser Expedition, Expedition, acho que é Expedition. Gigante o carro, assim, eu fico, caralho, isso aqui é o Fusion, só que muito maior. Beleza. Se os caras lançassem aquele carro ali com o nome de Fusion, eu ia entender. Inclusive, o meu carro, o Fusion que tem aqui bem na porta ali, na Europa, lá na Polônia, por exemplo, que eu tive lá, ele tem outro nome, se eu não me engano, é Mondeo. Mondeo. Então, assim, é outro nome. Se os caras, se eles decidissem lançar um Fusion aqui de novo, cara, mesmo passando por uma transformação, isso considerando que ele tivesse virado uma SUV, tá bom? Eu acho que pra mim ia ser, porra, eu ia ficar balançado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Vai, o Mustang lá, originalzão. Aí os caras lançaram depois um Mustang moderno. E agora tem um Mustang elétrico. Eu não duvido que se voltar pra um Mustang lá barulhento, os caras vão Mas achar ele tem maneiro. um Mustang barulhento. Ele não deixou de fazer um Mustang barulhento que chama só verdade. Mustang. Tá bom. E aí eles fizeram o Mustang Mach-E, que daí depois o com o Mach tempo... ainda é o Mach existia um Mustang Mach. O Mach 1. né? Que era da época, de 70, década de 70. Que é uma edição especial, assim, que Tá volta bom. e meia eles até reproduzem alguns Mach 1. Mas se os caras lançam um Eclipse lá do jeito que você achava maneiro lá de novo, só que agora mais moderno, até com mais linhas diferentes pra se encaixar em 2025 e tudo mais. Coupé, 2 Isso. portas. Imagina. Mas é que o mercado Animal. não consome mais muito isso. né? Hoje, na verdade, o carro... Eu acredito que isso vá... É cíclico. Minha visão, tá? Tomara que seja. Minha visão é que é cíclico. Mas a gente tá passando por um período em que muita gente acaba não... Tu falou algo no começo desse podcast, que era assim... O objetivo, quando a gente tava meio que na nossa geração, assim, um pouco mais pra trás também, era do tipo assim, cara, é uma realização tu comprar um carro, tu ter um carro. Sim, Porque é uma várias medida coisas... de sucesso, né? Era uma medida de sucesso, assim, cara, vou conseguir trabalhar e tal pra comprar um carro. E aí a gente tá passando assim, onde, na verdade, a medida de sucesso já não é mais o carro. Já viraram outras coisas. E aí, a ponto não sei, de que... depende de onde você tá, mas tá bom, vai. Mas, pô, beleza, vamos lá. Mas você tem razão. Tu vai olhar e muita gente aqui do Flow mesmo, que a gente conheceu, o Brunão e tal, tudo mais,
ele não vê sentido em ter um carro. É verdade. É verdade. Porque verdade. daí tu pergunta pra ele, tu fala assim, talvez ele até já tenha uma grana pra comprar um carro. Você tem razão. Mas ele fala, porra, mas é que eu ando de Uber, velho. Daí eu fico respondendo, fico vendo o WhatsApp, fico vendo Não qualquer paga o outra coisa. estacionamento, né? Manja. Uhum. E aí, muita gente tem hoje a cabeça dele. E era algo que na nossa geração meio que não tinha verdade. isso. Verdade. Tipo, a galera andava de busão, andava de, sei lá, de metrô ou de táxi. Mas se tu perguntasse o que ele queria ter um carro. É verdade. É que se for pensar... Hoje em dia já não é mais assim um desejo, porque tu consegue atender a locomoção de uma maneira particular muito bem, por exemplo, com os aplicativos. É. Ou alugando um carro. Hoje tem serviço de aluguel de Que carro. inclusive é mais barato economicamente do que tu ter um carro. Em alguns, É. né? Às vezes fazendo a conta mesmo faz Exato, mais sentido. exato, né? exato. Tem Em casos algumas- que não, mas tem casos que Em sim. alguns usos assim, acaba fazendo sentido. Então, eu acho, tá, que isso é cíclico e porque eu tenho visto, assim, não sei se tu tem a impressão, Anderson, mas meio que a galera, a criança hoje, eu tenho visto muita criança, muito mesmo, assim, tipo, e adolescente, tipo, quando tá, sabe, roupa de colégio, assim, e tudo mais, tipo, cara, oi, me para pra tirar uma foto, assim. E que a coisa de 10 anos atrás, talvez a grande maioria tava focado em Igor 3K na época de gameplay. Manja? Tipo, hoje eu tô olhando que nós, particularmente, a gente tá voltando um pouco o carro a virar algo mainstream, por diversas razões. Talvez não mais como uma solução de meio de transporte, mas como um lifestyle.